Esta é a aula 22 de modulação e simulação e na aula anterior nós consideramos situações em que a simulação e a modulação é guiada não pelo tempo, mas pela ocorrência de eventos. Na primeira parte do curso nós tínhamos considerado o oposto, quer dizer, ou complementar se quiserem, são sistemas que vão evoluindo porque o tempo passa. Não é? Portanto, sistemas ou em tempo contínuo ou em tempo discreto, portanto, modelados por equações diferenciais ou de diferenças, mas o estado vai mudando devido a um campo vetorial que vai fazendo mudar as derivadas, e isso acontece espontaneamente no tempo. Enquanto que nos sistemas de acontecimentos discretos, o estado muda porque há um acontecimento qualquer que muda e força o estado a transitar de valor. Nesta aula, nós vamos juntar as duas coisas. Os temas são híbridos, a palavra híbrida aparece com vários significados. Mas neste contexto, e enfim, não só para nós, os sistemas híbridos são sistemas que resultam de interação de um sistema que evolui em tempo, guiado pelo tempo, com outro sistema que evolui guiado por acontecimentos. Isto assim parece um bocado abstrato, mas imaginem que tem um sistema de controle automático, por exemplo, de um avião, uma aeronave, e que querem e fazem um programa de supervisão. E o programa de supervisão, de alguma maneira, tenta perceber, a partir da análise dos sinais dos sensores, se todos os atuadores estão a funcionar bem. Os atuadores, o que é que são? É o leme de cauda, são os ailerons, que são aquelas placas metálicas que se vêem nas asas e que vão mexendo durante o voo, permitem controlar o movimento da aeronave. E então eu posso, a partir de medidas feitas em tempo real, decidir se as coisas estão a funcionar bem ou não. Vou dar um exemplo muito simples. Se há uma ordem na forma de um sinal elétrico para que um aileron se mexa e se ele não mexer, significa que há ali qualquer coisa que não está bem. E, nesse caso, eu posso querer ter um programa que reconfigura o sistema de controle, por exemplo. Se eu quiser fazer uma manobra de rodar a aeronave, ela vai em voo nivelado e eu quero mudar-lhe o ângulo segundo a horizontal, o yaw, em inglês. Normalmente, como é que isso é feito? É feito baixando um aileron e subindo o outro, não é? E o avião faz uma volta, não é? Faz uma e eventualmente posso usar o leme de cauda também, não é? Posso usar uma coisa ou outra. Então, há um caso famoso na aviação em que o leme de cauda ficou bloqueado e foi o próprio piloto que fez as manobras apenas com os ailerons e conseguiu aterrar o avião em segurança e evitar um desastre. Agora, nós podemos pensar que temos em vez de ter um piloto, temos um programa que decide, por exemplo, se o leme de cauda ficou bloqueado e reconfigura o sistema de controle. Reparem que eu vou ter que mudar completamente a arquitetura do sistema de controle, mas posso fazer isso por software. E para continuar a atingir os objetivos. Neste caso seria fazer manobras de alteração do ângulo de rotação do aparelho. Então o que é que acontece? Reparem, esse programa de supervisão age não guiado pelo tempo, ele não age porque são 3 da tarde ou porque são 4h25, mas age porque aconteceu um evento, e o evento foi o, o leme de cauda ficou bloqueado. Diz Rafael.
Mas aqui, por exemplo, o mudar para um controle diferente, já não estamos a falar num controlador e não no sistema em si? Ou o professor está a ver o sistema e o controle como um sistema? Eu estou a ver o sistema de controle como um sistema. Está bem? Estas coisas ficam mais interessantes quando, tipicamente, os sistemas híbridos apareceram quando tu começaste a ligar sistemas computacionais com sistemas físicos. Os sistemas físicos muitas vezes operam em tempo contínuo, embora nem todos. Quando nós começamos a ligar os sistemas computacionais com os sistemas físicos, acontece muitas vezes os sistemas computacionais serem guiados por eventos e os sistemas físicos serem guiados pelo tempo. Porque muitas vezes os sistemas computacionais são lógicos. Há lógicas às vezes até muito complicadas. Portanto, quando nós descrevemos um sistema de equações diferenciais, temos que ter em conta que, se calhar, se estiverem numa fábrica, aquilo tem lá montes de if then else, não é? Tem lá montes de lógica. Portanto, estou a pensar o sistema e o controlador juntos. Embora haja sistemas em que eles são físicos, não, tem nada, não há ali nada de computacional, mas são híbridos. Eu até já dei um exemplo, lembram-se, talvez se lembrem logo no princípio, no capítulo introdutório, em que eu tentei, enfim, varrer um conjunto de exemplos. Eu dei um exemplo que era, temos um tanque, e esse tanque lá dentro tem um ressalto. Portanto, se a água está abaixo do nível do ressalto, eu tenho um comportamento. Se está acima, eu vou ter outro comportamento. Isto é tipicamente um sistema híbrido. E o acontecimento é, o nível da água passou acima do ressalto. Okay? E aí é tipicamente, estamos a falar de um sistema puramente físico, não é? Puramente sistema a sistema, não tem controle nenhum, não estamos a falar de controle nenhum. Quando juntamos o controle, as coisas ficam normalmente bastante mais interessantes e às vezes e normalmente mais complicadas. E a situação é muito mais rica. Bom, nós aqui vamos ver algumas coisas, algumas situações simples. Vamos introduzir 2 ou 3 ideias que são importantes e há muita coisa para explorar. Eu coloquei aqui três artigos. O primeiro, eu julgo que ainda se pode encontrar, eu saquei da internet já há uns anos, mas às vezes estas coisas desaparecem. De qualquer maneira, se não conseguirem, eu posso facultar a cópia, julgo que a tenho ainda, do Liganos. Depois, há um artigo, este do Goebbels, do Sanfelice e do Thiel, é um longo artigo tutorial que aborda muitas coisas, talvez não é fácil de ler, há muitas coisas, é uma grande riqueza de ideias, e é suposto ser um artigo tutorial, é comprido, não é? Estão a ver? Tem 64 páginas, 65 páginas, não é? Está partido, estes artigos mais recentes do Control Systems Magazine estão partidos portanto, às vezes eles fazem apelo a certos conceitos, então existem extratextos, que aparecem até numa cor de fundo do papel diferente, que explicam esses conceitos. E há muitas coisas que não são triviais de aprender, mas é um excelente artigo, portanto as pessoas mais interessadas olhem para ele. É fácil de obter, portanto isto está numa base de dados do I3S, que é o I3S Explorer, e a que têm acesso com o vosso IP do técnico. Portanto, se acederem através do IP do técnico ao I3S Explorer, conseguem obter facilmente. O artigo mais em baixo eu mantive-o, é mais virado para o controle e é um bocadinho mais antigo, eventualmente até o que está no artigo do Goebbels, do Sanfelice e do Thiel. O fundamental para a vossa cadeira são de facto os acetatos que eu vou mostrar. Então, vamos avançar um bocadinho. E o primeiro exemplo é um exemplo muito comezinho, mas que nos permite introduzir uma série de coisas simples. Vamos pensar num termostato. Não é? Eu tenho um radiador
O radiador é daqueles radiadores ao óleo com uma resistência lá dentro a aquecer. E eu tenho um termostato que regula a temperatura da sala. Não é? E eu agora posso ter duas situações. O radiador está desligado e, nesse caso, a temperatura da sala vai cair de uma maneira exponencial. Isso é uma consequência daqueles modelos simples, lineares para a evolução da temperatura. Portanto, há uma certa constante de tempo, 1 sobre A, este A será um número positivo, é o inverso da constante de tempo, e a temperatura está a decair. A solução disto é uma exponencial a decair. Se eu regular o termostato para os 30 graus, então, quando o termostato liga, eu vou ter uma evolução com uma equação diferente. Portanto, de acordo com o estado do termostato, se está ligado ou se está desligado, eu vou ter um estado contínuo que é a temperatura a evoluir de maneiras diferentes, com equações diferentes. Bem? Isto é típico de um sistema híbrido, portanto, o que é que eu tenho? Tenho um estado que é ligado-desligado, que é o termostato, e tenho depois a temperatura que traduz também um estado da sala. Reparem que eu posso ter um efeito de comutação muito rápida, não é? Se o meu termostato ligasse ou desligasse numa determinada temperatura fixa, o que é que ia acontecer? Ele chegava a essa temperatura e estava sempre a ligar e desligar, porque subia um bocadinho, desligava. Baixava ligeiramente, ligava outra vez, não é? Então, para evitar isto, introduz-se uma estresse, quer dizer, ele só vai ligar a uma temperatura abaixo, imaginem que eu quero regular as coisas para 20 graus, ele só vai ligar a uma temperatura abaixo de 19 graus, não liga aos 20, só liga quando a temperatura desce abaixo dos 19 e só desliga quando a temperatura sobe acima dos 21. Portanto, há aqui uma faixa, isto é como se fosse uma estresse, não é? A vossa função de ligar e desligar o termostato tem uma estresse na temperatura. Não é? E, portanto, eu ia ter um comportamento assim, não é? Tinha o termostato a partir de uma certa temperatura, vamos supor que tinha aqui um bocadinho abaixo dos 18 graus, ele estava ligado e ele ia subir e desligava quando atingia os 21 graus, se calhar um bocadinho acima, por causa de efeitos de incerteza. E ao desligar depois, ele não desliga nos 21 graus, mas só vem desligar 2 graus abaixo. Está bem? Há aqui uma folga que para um lado funciona num sentido, para o outro lado funciona no sentido oposto. Bem? Como se fosse uma estresse. E esta estresse tem a ver com evitar comutações rápidas, que são, as comutações rápidas são sempre, na prática, são sempre coisas que devem ser evitadas, porque o termostato seria uma coisa mecânica, neste momento é capaz de ser feito com eletrónica de potência, nos frigoríficos, por exemplo. Mas nos aquecedores, às vezes a gente até ouve aqui, clique, clique, quando ele liga e desliga. Ora, se eu tivesse sempre a ligar e desligar uma coisa mecânica, permanentemente, eu ia estragar, não é? Ia destruir o equipamento mecânico ao fim de muito pouco tempo. Portanto, eu quero evitar oscilações muito rápidas. Vamos ver que os sistemas híbridos podem ter oscilações muito rápidas. Pronto. E então, a primeira coisa que devem reter é eu tenho dois tipos de estados, contínuo e discreto. Não é? O estado contínuo é modelado por equações diferenciais. Se eu tivesse em tempo discreto, podia considerar equações de diferenças também. E depois tem um estado discreto que é, pura e simplesmente, dois valores, on ou off. Não é? Podia codificá-los com números, estado 1 e 2, mas enfim. O que interessa é que são valores discretos. E esta evolução é um autómato, quer dizer, são estados que transitam um para o outro. Não é? Portanto, eu tenho esta situação assim. Não é? Quando o meu Q é on, quer dizer, o meu termostato está ligado, o estado contínuo varia com esta equação diferencial. X ponto igual a menos A, x menos 30. Quando
o Q é off, eu vou ter uma outra equação diferencial. Reparem que há aqui condições que eu tenho que verificar. Portanto, nem todas as combinações possíveis de estados contínuos e de estados discretos são possíveis. Por exemplo, o Q não pode passar de on para off, a menos que o X seja maior que 21 graus, por exemplo. E podia dar mais exemplos desses. Portanto, nem todas as combinações possíveis de estados contínuos e discretos são aceitáveis, são aceites. Eu posso representar isto da seguinte maneira. Portanto, eu tenho estas bolas que são quadrados com cantos redondos, enfim, normalmente são círculos. Representam os estados discretos. Eu tenho dois estados discretos, on e off. Depois, em cada um deles, eu tenho a minha equação diferencial que modela o estado. E agora, aqui associado às setas, as setas traduzem as transições, eu tenho as condições, chamadas condições de guarda, que me dizem quando é que eu transito. Por exemplo, se eu estiver aqui assim no estado off, eu estou a evoluir com x ponto igual a menos AX. Se o x cair abaixo de 19, esta transição é atuada e eu passo para o estado on. Passo a evoluir de uma maneira diferente, porque fisicamente as coisas mudaram. Não é? Se a temperatura subisse acima de 21 graus, então eu passava outra vez, era atuada esta transição, aqui da seta inferior, e eu passava ao estado off. Portanto, eu vou ter aqui assim uma máquina de estados, mas em cada estado corresponde à dinâmica de um estado contínuo. Vão ver? Cada um destes estados discretos impõe uma dinâmica. Não é? E as transições dizem que ou vou mudar a dinâmica ou eventualmente condições iniciais, que é o caso. Alguns de vós já já começaram a fazer pelo menos o trabalho da bola que saltita, vamos falar um bocadinho mais sobre ele já a seguir. E eu aí mudo a condição inicial. Portanto, eu quando faço transições, eu posso fazer uma transição que ou muda a equação ou muda as condições iniciais. Eu posso ter muitos exemplos de sistemas híbridos. Vamos ver a seguir alguns exemplos relevantes. Um ou dois exemplos que revelam algumas coisas do ponto de vista matemático. Outros que são coisas com importância tecnológica e económica, socioeconómica. Se quiserem pensar numa lista, tem sistemas embebidos, quer dizer que eu tenho ligação entre uma parte computacional e uma parte física. Não é? Por exemplo, máquinas elétricas em que eu tenho já lá metido dentro uma placa com circuitos integrados que estão ligados e comandam a máquina elétrica. Sistemas em que há comutações, pode ser eletrónica de potência, e aí estamos muito ligados também aos sistemas embebidos. Controle comutado, e depois no fim vamos ter tempo para falar um bocadinho sobre o controle comutado, que são situações em que eu altero o controlador. De resto, o primeiro exemplo que eu falei, aquele exemplo da ocorrência de uma falha de um atuador no avião, eu comutei de controlador. Não é? Caixas de velocidades no veículo automóvel. Eu vou associar cada estado discreto às diferentes mudanças. Não é? Mudança à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Neste momento há carros com 6 ou mesmo com 7 velocidades. E em quando eu meto cada uma das mudanças, o meu carro vai se comportar de uma maneira diferente. A relação velocidade binário disponível. E, portanto, eu tipicamente vou associar os estados discretos às várias mudanças, né? E os estados contínuos depois é a velocidade do veículo e as variáveis de estado do veículo, não é apenas a velocidade do veículo.
Depois há uma outra coisa que vamos falar ligeiramente, vamos ter pelo menos uma stat sobre isto, que são os bípedes. Neste momento, há já bípedes comerciais que fazem coisas espetaculares. Não é? Boston Dynamics é um exemplo, e aparentemente aquilo já está à venda. Não é? A Honda fez um bípede, foi das primeiras a fazer um bípede que era para demonstração, acho que aquilo não era vendido. E depois há muitos bípedes, portanto, robôs humanoides, não é? Com pernas, que andam com duas pernas. E eu, quando tenho impactos ao andar, eu vou ter também a mudança de dinâmica. Vamos falar um bocadinho sobre isto. Depois, sistemas em que há interação pessoa-máquina, não é? Que uma pessoa toma decisões e a pessoa, o operador da máquina pode ser modelado por um autómato. E aí entra uma componente não determinística, quer dizer, a pessoa comporta-se como um autómato estatístico e a máquina comporta-se como, pode-se comportar como outra parte do autómato ou como uma parte com estado contínuo. Tráfico em autoestradas, é? Em que eu tenho as dinâmicas dos veículos e tenho decisões sobre bloquear uma estrada ou deixar abrir um sinal vermelho. Sistemas biológicos, enfim, eu podia dar aqui uma lista, nunca mais acabava de exemplos de sistemas híbridos. De facto, estão por todo lado. Então, diz lá. Os sistemas embebidos não são todos híbridos. Existem alguns sistemas embebidos que são híbridos. Ou não? Podem ser aproximados por sistemas não híbridos, sim. Agora depende do que lá meteres dentro do... mas se tipicamente tiveres uma interrupção, vais ter um sistema híbrido, porque a interrupção é um evento. É? E é muito raro tu teres um sistema que não seja híbrido numa máquina. Porque, por exemplo, eu tenho encravamentos. Quer dizer, não vou deixar que a máquina funcione sempre num regime contínuo. Porque se acontecer qualquer coisa, por exemplo, ela vai parar. Tem uma célula fotoelétrica, se eu meter lá a mão, ela para. Portanto, há sistemas de segurança, normalmente são muito complicados. Portanto, eu lembro-me de uma vez ouvir um colega de uma outra, acho que era do Politécnico de Leiria, eles tinham desenvolvido uma unidade PID, era suposta aquilo ser quase comercial. E eles diziam que em 2 anos de projeto, propriamente um algoritmo de PID foram 2 ou 3 meses. E o resto era lidar com exceções. Exceções são lógica. E lógica lógica é a máquina de estados discreta. Está bem? Portanto, normalmente, quando tu tens um sistema computacional e tens por exemplo, o controle de uma máquina elétrica, vais ter de certeza lá comportamentos que correspondem a comutações. Comutações significa estados discretos. Agora, há muitos sistemas embebidos. Não é? Isto vai desde a eletrónica, da microeletrónica à eletrónica de potência, aplicações médicas, etc. Há muita coisa. Não é? Ok. Então, vamos examinar o vosso quarto de trabalho sobre a bola saltitante. O quarto de trabalho, reparem, aquilo até nem é muito complicado e eu espero ter dado elementos suficientes, aparentemente, segundo o que o professor Pedro Batista e o professor Gaspar me dizem, as coisas têm sido feitas sem grande dificuldade. Toda a gente praticamente fez, pelo menos a primeira questão, sem grande dificuldade. E aquilo mostra duas coisas. Por um lado, esta questão das transições de estado que afetam a dinâmica, e por outro, aquele trabalho também mostra tipicamente como é que eu programo os sistemas híbridos no Simulink, se os quiser simular. Então, no caso da bola saltitante, eu tenho uma situação muito simples. Não é?
eu tenho uma bola que cai pela ação da gravidade, as equações são estas, não é? Não aparece aqui a massa, será que isto está certo? Está certo. Porquê que está certo? Porque o somatório de todas as forças é essa força gravítica, que é dada por mg, que é igual, pela segunda lei de Newton, à massa vezes a aceleração. Ou seja, massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Corta, corta. Corta, corta. E sem fazer esse raciocínio, porque na altura não se sabia, sabes quem é que foi a primeira pessoa que fez isso e fez uma célebre experiência numa torre. A torre Pisa. A Torre de Pisa. E o que é que aconteceu na Torre de Pisa? Não sei a história bem ao certo, mas acho que deixou aqui duas coisas e para Duas verificar. balas de canhão, uma com metade do peso da outra, não é? E verificou que caíam ao mesmo tempo, mais ou menos. Que ao mesmo tempo, não, rigorosamente ao mesmo tempo, não é? Eventualmente podes ter diferenças pela resistência do ar, não é? Foi o Galileu, não é? Sim, porque se deixar cair uma pena ou uma bala de canhão, vão demorar. Exatamente, exatamente. Houve um senhor que foi ministro da Educação e da Investigação Científica. Depois dele morrer, nunca mais. Houve o pico da investigação em Portugal, acho que foi quando ele foi vivo, e foi ministro da Investigação Científica. E ele, antes de ser ministro, ele era professor do técnico e fazia uns programas na televisão sobre ciência, não é? E ele dizia, então, temos aqui uma folha de papel e temos um lápis, não é? Então havia várias pessoas, não é? Várias classes de pessoas. As pessoas tinham a abordagem naive, que diziam, a folha de papel cai mais lentamente do que o lápis. E depois ele dizia, havia os convertidos, que era o que diziam que a folha de papel vai cair à mesma velocidade do lápis. Então eu pegava numa folha de papel e num lápis e deixava cair, claro que a folha de papel vinha a pairar, não é? E o lápis caía rapidamente. Ele dizia, de resto vê-se que caem ao mesmo tempo, não é? À resistência do ar. No caso das balas de canhão, aquilo de facto, a diferença devia ser mínima. Ok, portanto, isto está certo, foi só um detalhezinho. A massa não aparece aqui nestas equações, não é? E o que é que acontece? Quando eu tenho uma condição inicial que marquei aqui, este x1 maior ou igual a 0, devia ter aqui assim um x2 também, uma velocidade inicial. E agora, o que é que acontece? Como é que eu vou modelar o impacto? Eu vou modelá-lo como? Quando a bola chega ao chão, não é? Ela vai inverter o sentido da sua velocidade. E, portanto, eu tenho aqui, assim, estas condições de guarda, não vou falar muito sobre elas, porque já pensaram sobre elas quando fizeram o trabalho, e depois faço uma inversão da velocidade. Este C, tipicamente, é menor que 1, está bem? Este C, portanto, há aqui uma inversão da velocidade, quando a posição, a altura é zero ou negativa, não é? Tipicamente é quando é zero, e quando isso acontece, eu vou alterar a velocidade. Vamos saltar isto. Reparem, há aqui um conceito que é o conceito de execução ou solução do sistema híbrido, que é, eu considero que começo com um estado inicial e tenho que pensar num estado discreto compatível com ele, não é? E depois penso na sequência de estados que vão acontecendo, quer no contínuo, quer no discreto. Isso corresponde a uma execução do sistema híbrido, no fim de contas é uma solução das equações. Não é? Nós podíamos pensar em situações como, por exemplo, se eu mudar ligeiramente as condições iniciais, posso mudar drasticamente a solução. Isso é uma questão importante. Vamos ver que nos sistemas híbridos acontece um fenómeno, que de certeza que deram com ele no trabalho de laboratório, e vamos analisá-lo, que é o facto de poderem haver um número infinito de oscilações, de impactos, num intervalo de tempo finito, chamado fenómeno de Zen. Portanto, se eu deixar, aqui eu atiro a bola para o ar, não é? Podia tê-la deixado cair simplesmente, também podem fazer ensaios sobre isso, e tem uma evolução da velocidade desta maneira, não é? Quando a bola chega a zero, não é?
a maneira como eu estou a fazer a modelar o sistema, eu faço um reset da velocidade. Faço um reset da velocidade e atenua ao mesmo tempo. E, portanto, vou tendo esta evolução. E agora, reparem, quando passa muito tempo, a certa altura isto fica aqui, não é? Está sempre ali. E eventualmente receberam mensagens de erro ou de warning, erro não, mas de warning do Simulink, aqui, é? Quando eu tenho esta acumulação. Este modelo prevê, de facto, estas oscilações. Vamos ver como é que são estas oscilações. E para isso nós vamos calcular o tempo dos sucessivos impactos. Não é? Então vamos lá pensar. Primeira coisa, vamos supor que eu deixo cair a bola, eu vou ter um estado contínuo que é a altura e a velocidade. Não é? E o modelo de estado entre dois choques consecutivos eu posso escrevê-lo assim, portanto, o x1 ponto é o x2 e o x2 ponto é o menos g. É? E vamos supor que, e a minha altura obtém-se, é a primeira componente do estado, portanto é um 0x. Vou escrever isto com componentes matriciais, porque eu depois vou querer resolver estas equações. Enquanto, entre dois impactos, a bola desloca-se pura e simplesmente de acordo com a solução destas equações. Estamos a desprezar o atrito com o ar. Não é? Toda a gente percebe isto? Ok, então, vamos lá ver. Possivelmente já se esqueceram, mas depois não se esqueçam, quando chegar ao exame. Eu posso ter a solução desta equação desta maneira. Lembram-se desta fórmula? Isto até tem um nome. Lembram-se qual era o nome? Era a fórmula de variação das constantes. Não é? Portanto, reparem, o H é o CX. Portanto, se eu não tivesse aqui assim o H, se tivesse X, não tinha aqui o C. Portanto, isto é uma fórmula de solução do X. Está bem? E depois eu multiplico tudo por C. Está bem? Aparece aqui C, aparece aqui C. E agora tem duas parcelas. Há uma parcela que diz assim, se eu não tivesse forças a aplicar, portanto, se este B fosse 0, reparem que aqui assim eu nem sequer tem BU. O meu U é 1. Não é? Se o meu B fosse 0, eu só tinha a primeira parcela, que é a exponencial da matriz A. Se eu começar no instante T0, eu vou ter o estado no instante T, que é a exponencial do E elevado a T menos T0, vezes a condição inicial x de T0. Está bem? Isto é o regime livre. É o que é que acontece se o sistema não tiver forças. Depois, o segundo termo, este integral da exponencial, agora isto é a t menos tau, e o tau é a variável de integração aqui. É? T é o limite superior do intervalo de integração. Eu estou a fazer um integral de convolução com todos os u's. O U é sempre 1, portanto não aparece ali. Está bem? E eu agora tenho o problema de calcular a exponencial da matriz. Como é que eu posso calcular a exponencial de uma matriz? Ainda se lembram? Não olhem para o estado. Um método para calcular a exponencial da matriz? Transformada Laplace. Está bem? Transformada Laplace. Portanto, se eu tiver... Suponham que o B é 0. O que é que isto me diz? Isto diz-me que o x em t é a exponencial da matriz vezes o x em t0. Ora, se eu resolver a equação x ponto igual a x com condição inicial xt0 dado, essa solução, no fim de contas, é multiplicar a condição inicial por uma exponencial da matriz. Isso dá uma formulazinha que era transformada a Laplace inversa do SI menos A invertido. Bem? Mas eu posso calcular isto de uma maneira diferente, porque a exponencial o L levantado a AT é uma soma de potências do AT a dividir pelo fatorial do índice da potência. Não é? Isto era um caso particular, até também tem um nome. No caso escalar, estudaram isso.
em análise, mas no caso matricial, isto também se verifica, e é a série de Peano-Baker. É um caso particular da série de Peano-Baker. Pronto. Eu agora tenho aqui, assim, uma soma infinita de potências do A, não é? Vezes potências do T. Pronto. As boas notícias é que, se eu calcular as potências a partir da segunda ordem, isto está tudo zeros. Se fizerem A vezes A, isto está a zero. Não é muito difícil de ver isso. É quase imediato ver isso. Não é? A matriz A diz nilpotente, quer dizer, se A levantado a capa for zero para algum capa, então a matriz diz nilpotente, a partir disso em todas as potências são zero. E então eu fico só com as duas primeiras, o K igual a zero, dá-me a identidade, e o K igual a 1, dá o AT. Pronto, e mais AT é fácil de ver que é isto, não é? Mas a minha exponencial é pura e simplesmente 1T01. Toda a gente aceita isto ou não? Ou querem fazer perguntas? Ou... Perceberam o que eu disse? Tudo? Sobre o cálculo exponencial da matriz? Eu percebi, só não sei muito bem onde é que vem a matriz A. A matriz A, tu estás a escrever na forma x ponto igual a x mais BU. Está bem? Está aqui. Estás a ver? Ok, mas é específica deste problema, então. Esta é específica deste Ok. problema. Está bem? Ok. Está bem? Portanto, eu quero caracterizar como é que o x é a altura e a velocidade, acontece na bola a saltar. É este problema. Está bem? Se eu tivesse outro problema, já não tinha. Se eu tivesse outro problema, já, o resultado já não, para a exponencial já não dava isto, dava outra coisa qualquer. Normalmente mais complicada. Mas neste caso dá isto só. Tá? Mais perguntas? Ok. Se quiserem alguma vez voltar atrás, tá, uma das coisas clássicas de alguém que está a assistir a qualquer coisa, qualquer apresentação, inclusivamente comigo, é a pessoa vai deixando avançar a coisa e abana sempre com a cabeça a dizer que percebe. Mas depois chegou à conclusão que falta qualquer coisa lá atrás, pá, que não percebeu bem, mas depois é tarde, porque já disse que tinha percebido tudo. Pá. Assim, pá, toda a gente faz isso, todos. Pá. Não há ninguém que não faça isso. E, portanto, nós aqui não estamos aqui para nos julgar uns aos outros. Estamos aqui para tentar aprender qualquer coisa. Quando não percebem, avançaram 2 ou 3 slides, vocês dizem, epá, eu pensei que tinha percebido aquilo, ou distraí-me e tive vergonha de dizer que não percebia. Pá, digam-me, e eu volto atrás, está bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pronto, então vamos avançar, se for preciso voltar atrás, voltamos. Pronto, então temos o L levantado a T, agora vamos pôr o C, o L levantado a T menos T0 e o B. Reparem, o A, o B e o C é isto que está aqui. Vamos pôr ali na nossa fórmula mágica. Vamos pôr aqui na nossa fórmula mágica, da fórmula de variação das constantes. Está bem? Se eu substituísse esta equação ali naquelas equações, eu ia ter uma identidade verdadeira. Pronto. Então, vamos lá ver, eu tenho C, depois tenho o L levantado a T menos T0. Epá, o L levantado a AT é 1T01, L levantado a AT menos T0 é 1, 0, T menos T0, 1. Depois, as minhas condições iniciais, o x em T0, é um H0 e uma velocidade inicial, uma altura inicial e uma velocidade inicial. Depois tenho C, e depois tenho o integral do L levantado a T menos tal, portanto, onde estava T, eu pus T menos tal. E depois tenho o B, que era 0 menos G. Tudo bem? Então agora vamos fazer aqui umas continhas, reparem. Isto é um ar terrível, mas é fácil, porque pensem aqui assim neste produto, eu tenho um 0 vezes esta matriz. Como eu faço linhas por colunas, um 0 vezes esta matriz vai-me dar um vetor que é por simplesmente a primeira linha da matriz. Está bem? Portanto, eu tenho a primeira linha da matriz a multiplicar por H0 e H.0. Ou seja, é um H0 e T menos T0 H.0, que é o que aparece aqui nestes dois primeiros termos. E agora aqui tem a mesma coisa. Tem um 0
Este 1, 0 pode passar para dentro do integral, porque é uma matriz de constantes. Portanto, eu vou ter a primeira linha desta matriz, vezes este vetor, mas este vetor ali tem 0. Portanto, eu vou ter só o produto de t menos tal por menos g. Então, este integral dá, por isso, simplesmente, o integral entre t0 e t de menos g t menos tal. Está bem? Pronto. Depois há uma conta que eu não fiz, mas reparem, isto é muito fácil de fazer. Porquê? Porque g é uma constante. T é uma constante. Eu estou a integrar em tal. Portanto, menos gt é uma constante. E depois tenho mais g tal. E o integral de g tal, ou a primitiva de g tal, é g t quadrado, tal quadrado sobre 2, calculado entre t0 e t. Se eu simplificar isto e fizer meia página de contas que são triviais, eu fico com esta fórmula, está aqui, embaixo. Está bem? E eu agora vou dizer assim, vou considerar esta situação que está aqui no boneco. Eu vou, em vez de partir com uma certa velocidade inicial, desculpem, com uma certa altura e deixar cair a bola ou atirá-la para o ar, eu vou partir da posição 0. Em vez de começar ali assim, eu vou começar aqui. Está bem? Para o exame, fica a fazerem os cálculos que se começarem num ponto intermédio. Está bem? Ou seja, o meu H0 é 0. E para simplificar a notação, eu vou chamar V à velocidade inicial, H0 ponto. Está bem? E vou supor que o meu instante inicial é T0. Portanto, eu começo a contar o tempo em 0 e não num instante arbitrário T0. Portanto, isto tudo, este dá 0, este dá V, o T0 é 0, o T0 é 0, fico com isto. A lei do movimento uniformemente acelerado. Não é? E eu agora quero calcular o tempo que eu demoro a ter um impacto. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo o tempo que demora a ter um impacto? Pergunta. Acho que podemos igualar essa equação, o HT0, e descobrimos os instantes onde isto chega ao Sol. Quantos Primeiro instantes é que vai haver? são dois, que é o quando parte e quando cai novamente. Exatamente. Lourenço, tu és uma ameaça aos professores, pá, porque se calhar a gente dava-te assim uns acetatos condensados, pá, nem precisava de falar, não é? Tiraste umas palavras da boca. Ok? Muito bom. Está bem, então eu vou igualar a altura a 0, tenho duas soluções, não é? Que é a solução inicial e a solução final. Portanto, o tempo ao primeiro impacto vem de igualar este termo entre parênteses a 0. Dá 2v sobre g. Quanto maior for a velocidade inicial, mais demora, não é? Faz um arco maior. Pronto. Agora, vamos pensar que ele bateu, vamos pensar que na velocidade inicial ele tinha v, até ao primeiro choque, ele demorou 2v sobre g. E agora vai passar a partir também de 0, com uma velocidade que já não é v, é gama v. Este gama é um número entre 0 e 1. Ok? E eu posso repetir o tempo até ao segundo choque, entre o primeiro choque e o segundo choque, é por simplesmente esta fórmula com V substituído por gama V. E, portanto, o tempo total desde o início é o tempo do primeiro choque mais o tempo entre o primeiro e o segundo choque. Está bem? Se eu tiver K choques, eu vou ter gama levantada K. Portanto, cada vez que eu tenho um choque, eu multiplico por gama a velocidade inicial. E, portanto, eu vou ter este termo 2v sobre g é constante, ficava com 1 mais gama quadrado, mais não sei o quê, até n menos 1. Ok? Então, quando o n tende para infinito, em que eu tenho um número infinito de choques, qual é o tempo que eu demoro? Se fizer um número de choques tender para infinito, este Tn dá-me quanto? Converge ou não? Dá-me infinito ou dá-me um número finito? Aquilo é a série de gama levantada K. Qual é a série? Diz?
converge se o gama for menor que 1, dá 1, Se o gama for menos menor que 1. gama. Exatamente. José Pedro Dixit. Não é? Portanto, se eu tiver um número infinito de choques, eu vou ter... Epá, isto agora é uma coisa fantástica. Eu tive um número infinito de choques num intervalo de tempo finito, que é 2V sobre Gu menos gama, desde que o gama seja menor que 1. Ok? E isto é o que se chama o efeito de Zeno, ou de Zenão. Epá, eu quando aprendi os nomes era Zenão. Pá. O Zeno é uma influência do inglês, pá, mas vamos usar fenómenos, efeito de Zeno ou fenómeno de Zeno. E basicamente o que é o efeito de Zeno nos sistemas híbridos? É eu ter um número infinito de choques ou de transições num intervalo de tempo finito. Não é? Que é o que acontece ali na bolinha, que vai poc, 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 poc. Não consigo fazer um número infinito de pipipis em, não é? Tem ideia porque é que isto se associa ao Zenão de Eleia, um filósofo da Grécia clássica? Está aqui até A história da tartaruga. Sim. O Como é que é a professor história no é a história laboratório contou ontem. ok, ok. O outro professor pode não ter contado, mas... Normalmente, muitas vezes é a lebre e a tartaruga, não é? Mas na versão original era Aquiles e a tartaruga. Portanto, a tartaruga, o Aquiles dava um avancinho à tartaruga e depois ia a correr atrás dela. Mas quando chegava lá, não é? Quando chegava lá, a tartaruga já tinha andado um bocadinho. E depois, quando ele andava esse bocadinho, a tartaruga andava mais um bocadinho e não sei o quê. Qual é a solução do paradoxo? É que a soma das distâncias do Aquiles converge, de facto, e ele apanha a tartaruga. Não é? Reparem, se ele andar ao dobro da velocidade, aquilo é a soma de 1 sobre das potências de um meio. Não é? É como se fosse o gama aqui igual a um meio. Portanto, isso foi por não é propriamente uma comutação, mas há ali uma soma de efeitos. Uma soma infinita de efeitos que dá um valor finito. E é por isso que isto ficou chamado efeito Zeno. Naquele artigo do Goebbels e do Sanfelice e do Andy Thiel, eu até marquei a página 72, eles discutem o fenómeno de Zeno e a propósito da bola e dizem as coisas que o Zeno ou Zenão teria gostado ou não teria gostado, está bem? A análise é muito profunda e implica saber uma série de coisas sobre estabilidade, mas está feita com um certo humor. Ok, portanto, então vamos reter isto. Nos sistemas híbridos, eu posso ter um número infinito de comutações no intervalo de tempo finito. Não é? Nem em todos. Este comportamento é o chamado efeito Zeno, ou fenómeno de Zeno, e é uma coisa indesejável, porque, reparem, o sistema híbrido é indefinido após a ocorrência do fenómeno de Zeno. Quer dizer, como é que isto depois avança para a frente? Se eu quiser pensar em estabilidade com tempo que tende para infinito, não consigo, porque as minhas equações não estão definidas para além do tempo limite do fenómeno de Zeno. Isto traduz, por outro lado, que o modelo não é adequado. Não é? O que é que vai acontecer na prática? Na prática, a bola vai pura e simplesmente parar. Portanto, há técnicas para lidar com estas coisas, técnicas práticas, até porque eu posso ter um crash da simulação. Não é? Posso ter um crash da simulação. E há pacotes de simulação de sistemas híbridos que evitam estes exemplos. O professor Gaspar até me chamou a atenção, mandou-me outro dia um mail com um exemplo, já não me lembro quem é a pessoa, mas se calhar, pelo menos para alguns de vós, ele falou nisso. Pronto. Já agora, fiquem também com a noção que há condições nas equações diferenciais e no grafo que permitem garantir que não há efeito Zeno para algumas classes. Isto não é geral, é preciso algumas classes. Normalmente as condições são um bocadinho
são muito técnicas, muitas coisas que são um pouco claras e eu não as vou pôr aqui. Mas fiquem com a ideia de que eu tenho que lidar com estes fenómenos de um ponto de vista numérico, para poder ter soluções que sejam práticas, e também lidar com ele do ponto de vista teórico, portanto, perceber como é que eu posso ter equações que não causam o efeito zero. Ok, eu agora queria, por um lado, reparem que queria-vos dar exemplos, mas antes de vos dar exemplos, falar alguns exemplos de sistemas híbridos, eu queria chamar-vos a atenção que isto pode ser tudo muito formalizado, não é? Há uma anedota que é como é que o matemático conta a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. E ele começa assim: considerem-se 3 porquinhos P1, P2 e P3 e um lobo L. Não é? Estas coisas, quando a gente lida com estados discretos, são um bocado isso. Mas esta formalização permite sermos sistemáticos. Permite, por exemplo, e neste artigo do Goebbels, Sanfelice e Thiel, lá para o fim, a certa altura, eles fazem um paralelo entre estes elementos dos sistemas discretos e um diagrama de blocos genérico feito no Simulink. Tem uma página ou duas dedicada a isso. Há uma padronização das descrições. O nosso sistema é um conjunto de quê? É um conjunto de conjuntos, os estados discretos Q, os estados contínuos X, depois aqui as minhas transições, o meu campo vetorial das equações diferenciais depende do estado discreto, não é? Depende do estado discreto. Portanto, eu para cada estado discreto eu vou comportar-me num determinado estado contínuo de uma maneira diferente, porque as minhas equações podem mudar. E depois tenho aqui sim uma série de outros conjuntos, as condições de reinicialização, as condições de guarda que me dizem quando é que eu mudo, não é? A estrutura dos ramos. E isso é formalizado e depois há pessoas que lidam com esta formalização, por exemplo, para perceber se duas descrições são equivalentes, dão as mesmas soluções ou não. Há um português, que foi aluno do técnico, que é o professor Paulo Taboada, que está já há muitos anos nos Estados Unidos, que é um trutanista, uma das grandes sumidades mundiais. Há uma outra coisa que eu vos queria chamar a atenção, que é a estabilidade. Nós aqui estamos a falar de sistemas que mutam. E é importante terem a ideia que eu posso ter um sistema instável que comuta, obtido pela comutação entre dois sistemas estáveis. E eu vou-vos dar um exemplo. Temos estes dois sistemas aqui, está em tempo discreto. Não é? Portanto, este A pode ter o valor A1 ou o valor A2. E eu agora vou executar o X um bocadinho com o A igual a 1. E depois tomo a condição inicial e executo com o A2. E depois volto a executar com o A1 e por aí fora, em intervalos. Está bem? Portanto, eu tenho dois estados discretos, e de um certo número de passos num certo número de passos, este TD, isto aqui não é, este D devia estar ali juntinho ao T, pá, mas é a porcaria do Word que faz estas coisas. Eu vou, este J, o que é que ele está aqui a fazer? Está a contar o tempo. Está bem? O J é o tempo. A cada capa que passa, eu vou incrementar o J de uma unidade. Não é? E falta-me aqui uma condição na transição, é que eu faço o reset do J, que é para contar quantos passos é que eu executei com o A1, depois com o A2, com o A1, com o A2, por aí fora. Não é? Portanto, este J vai de 1 até TD, depois faço reset de 1 até TD e por aí fora. Está bem? Portanto, é um truque que a gente faz muitas vezes. Se isto fosse contínuo, eu tinha T ponto igual a 1,
e depois fazia o reset do t quando chegasse ao fim, quando chegasse a um certo valor, e isso levava a uma transição. É um truque que se faz para fazermos transições guiadas pelo tempo. Mas então, aquilo que eu tenho são, ou estou com uma dinâmica, ou estou com a outra. Agora, se pensarem como é que no espaço x1, x2, reparem, aquilo é contínuo no espaço, mas não é contínuo no tempo. Portanto, eu tenho pontinhos. Só que eu uni os pontinhos, só para termos uma ideia, como é que iria ter pontinhos separados, só para termos uma ideia de como é que isto evolui. E eles ambos começam aqui na condição inicial e vão enrolando para dentro. Não é? Portanto, quer um, quer outro são estáveis. Só que eu agora começo a andar com um e depois comuto para o outro. Não é? Estão a ver? Portanto, eu vou ando com um e vou andando, salto para o outro. E agora estão a ver o que é que está a acontecer. Em vez de eu enrolar para dentro, comecei a enrolar para fora. Qual foi o truque? O truque é que eu comuto em instantes tais que apanho sempre, estava a uma certa distância, e agora vou comutar para o outro que está a uma distância maior. Portanto, eu comuto sempre num instante certo que me permite ir aumentando a distância aumentar a distância à origem. Não é? E dá-me este resultado. Quer dizer, se pensarem na norma do Estado, não é? A norma euclidiana do Estado, vão ter uma evolução assim, que às vezes diminui, mas depois está sempre a aumentar. Como é que eu podia garantir que comutava entre os dois sistemas? Uma condição que me garantisse que eu comutava entre os dois sistemas e o resultado da comutação era estável. Alguém consegue pensar qual é? Numa condição? Os estados estão-se a contrair, não é? Se eu tivesse... Uma questão, primeiro, ainda não percebi ao certo porque é que está a ficar instável. Qual é que está a ser eu sei que é a comutação, mas porquê? A comutação é tal, eu faço a comutação tal que repara, há momentos em que ele está perto, está mais perto, eu aqui estava perto, não é? Estava a esta distância. E depois passou o tempo, e o que é que acontece? Ele ficou mais longe. Só que por causa da elongação. Se isto fossem coisas mais arredondadas, pá, dava sempre dava sempre a decrescer. Mas aqui não, tu afastas-te, mas depois aproximas-te outra vez. E a longo prazo aproximas-te. Mas a curto prazo, o teu estado cresce, embora depois a longo prazo diminua. Então, o que é que eu faço? Comuto de tal maneira que eu vou sempre aumentando. Comuto deste para este, e como eles estão em direções mais ou menos, digamos, estas elipses estão em direções mais ou menos ortogonais, esta tem esta direção e esta tem esta direção, né? Eu consigo sempre saltar de um para o outro de tal maneira que estou sempre a crescer. E esse é que é o truque. E esse é que me permite, né? A ver se eu estava aqui, se eu continuasse, eu ia começar a decrescer, mas não, apanhei o outro comboio, pá, e subi. Depois, aqui, em vez de continuar e começar a decrescer, não, apanhei o outro que estava a afastar-me e por aí fora. Uma condição que me permite ir para zero, garantidamente. Reparem que eles a longo prazo, cada um deles isoladamente vai se aproximar de zero. Portanto, uma condição que Estar nos instantes certos? E os instantes certos, pá, como é que são? Neste caso em específico, é quando eles estão mais... Tem que ser um instante próximos. certo? Tem que ser um instante certo? Ou pode Não, ser tem de ser outra um coisa? conjunto de instantes, de uma gama de instantes. E essa gama de instantes é como? É aquela que garante que ele não vai para mais longe, não vai, que a trajetória a seguir vai continuar a ir Portanto, para o teu dentro. estado está-se a contrair, não é? E Sim. então basta que garantas o quê? Uma condição muito restritiva, porque há vários tipos de condições. Uma simples. Que a distância à origem diminui sempre. Então, mas
isso é garantido porquê? Pensa em termos da comutação, não é? As regras de comutação. Impões uma regra na comutação, repara, como é que é a regra? Eu estou num certo intervalo de tempo, que é medido aqui pelo valor máximo deste J. Depois comuto para o outro, também estou no mesmo intervalo de tempo, este chamado TD. D é do inglês dwell, quer dizer, permanência. Eu permaneço num intervalo de tempo. Depois permaneço noutro outro intervalo de tempo. Então, condições, o que é que eu tinha que garantir? Tenho uma situação instável, sei que cada um deles é estável e, portanto, a longo prazo, se eu estivesse num só deles, eles contraíam. Então, como é que eu fazia para... condição é que eu impunha para ter a estabilidade? Para o estado de se contrair de certeza. O tempo entre comutações ser muito grande. Exatamente. Portanto, tens que ter um tempo de um TD mínimo a partir de um certo valor. Isso pode-se provar. Tu podes provar que existe um TD a partir do qual isto fica estável e, portanto, se aumentares o TD, estás a ver, o estado, em vez de estar a crescer, está a diminuir. Aqui tens a norma do estado e ele aqui já está a enrolar para dentro. Não é? É o tempo, chamado tempo de permanência mínimo. Não é? Esta propriedade, por incrível que pareça, permite-vos garantir a estabilidade de sistemas de controlo em que eu faço comutação entre controladores. Ou seja, suponham que vocês têm 2 controladores. Está bem? E podem escolher um ou outro. Isso é porque, por exemplo, o sistema mudava. Está bem? Ou porque começava um controlador errado e à procura, em vez de terem só 2 controladores, tinham 10 controladores e queriam descobrir qual era o melhor. Iam comutando entre eles. Fazer isso. Para ver como é que chegava a uma situação ótima. Se aplicarem um controlador, mesmo que ele não seja ótimo, a condição de estabilidade deste sistema é que, uma vez aplicado um controlador, tem que o manter aplicado um intervalo de tempo mínimo. Não é? Que é para evitar os efeitos de comutação rápida que dão instabilidade. Isto, de certa maneira, também tem a ver com o Zenão, não é? Porque eu estou aqui a falar de comutações, não há uma ligação direta, mas também tem a ver com o Zenão. Diz? Quando se tem um banco de controladores e se anda e cada um tem as constantes ligeiramente diferentes entre eles, também acontece aqui a mesma coisa? Ou como os sistemas ou os controladores são todos muito parecidos? Não, vamos lá ver. Podes ter controladores parecidos, não é? Mas tipicamente para velocidades diferentes, para uma gama de velocidades. Podes ter vários controladores e agora decides. Está bem? Decides qual é que aplicas. E tens que impor, em geral, um tempo de permanência mínimo, senão podes ter problemas, não tens a garantia de estabilidade. Atenção que isto é uma condição suficiente de estabilidade, não é necessária. Não é? Portanto, eu posso às vezes ter sistemas com tempos de permanência muito baixos e aquilo fica estável também. Mas e agora, pronto, eu precisava de formalizar melhor a situação que estava a pensar, não é? Mas, por exemplo, nessa situação eu tenho o meu veículo, a velocidade está a mudar e a dinâmica muda com a velocidade. Não posso ter comutação rápida. Muitas coisas desses controladores, às vezes são com tabelas. Os carros, neste momento, têm todos esse sistema de controle. E tem o que se chama um mistrese. Portanto, quando tu aplicas um controlador, se a velocidade baixa, ele não vai imediatamente para o outro controlador, espera um bocadinho. Que é para evitar a comutação rápida. E isso pode dar instabilidade. Ok. Então agora deixem-me dar-vos aqui uns exemplos de controladores. Que é... Vamos supor que eu tenho... Este é um bocadinho abstrato, mas permite-vos chamar a atenção para uma coisa. Para a ligação com uma outra área. Suponham que tem um sistema X não linear, f de x, mais... Este guia até podia depender do x, mas eu pus uma constante para não complicar as contas. E agora o meu U tem uma certa condição inicial e o meu U
é uma constante vezes um delta de Dirac, um impulso em t igual a T1. Não é? Então, o que é que acontece? Se eu quiser pensar na resposta que o sistema tem, pronto, entre 0 e um bocadinho antes de T1, o sistema é como se não tivesse lá o U, não é? X ponto igual a f de x. Porquê? Porque a minha entrada é 0, não é? O Dirac é 0. E tem uma condição inicial, que é a condição inicial que tinha. Quando eu passo pelo T1, reparem, se eu integrar a minha equação, ficava com o integral de x ponto, que é o xt igual à condição inicial um bocadinho antes do T1, mais o integral do f, mais o integral do GU, mas o U é o alfa delta. E isto que está aqui vai-me dar o quê? Vai-me dar, por isso, simplesmente, alfa G. Alfa G. Está bem? Portanto, neste intervalo a seguir a T1, para tempo maior ou igual a T1, aquilo que eu vou ter é o meu xt é estas constantes, e agora reparem, não era o valor que eu tinha em T1 um bocadinho antes de lá chegar. É isso mais o valor do impulso. Está bem? E depois tenho a minha equação. Portanto, era como se fosse a minha equação. A ver, era como se fosse a minha equação. Está aqui embaixo. X ponto igual a f de x. Só que agora, eu no instante T1, não vou ter o valor anterior, mas vou dar um salto na condição inicial. É um pouco o que está aqui, sim. Eu aqui, em vez de ter um impulso, tenho 1, 2, 3 impulsos. Quando o impulso chega, impulso em 0, em 50 e em 100, e tem duas variáveis de estado. Quando o impulso chega, eu, ao princípio, estava com condição inicial nula, deu um salto. E depois ele começou a decair. E aqui atingiu um determinado valor. Agora, aqui chegou o impulso, eu vou ter uma nova condição inicial para o próximo intervalo, que é este valor mais o valor do impulso. E agora evoluo outra vez com a minha equação como se não fosse nada a partir daquela condição inicial e assim sucessivamente. Está bem? Isto é um exemplo simples de uma equação com impulsos que eu posso pensar como um sistema híbrido. Reparem que isto é muito parecido com a bola saltitante. A bola saltitante pode ser vista como um impulso também, como um sistema impulsivo, em que aqui a condição de guarda é que o tempo seja igual a um T1. Então, posso pensar neste T como um estado. O tempo pode ser um estado, verifica T ponto igual a 1. Quando T é igual a T1, eu vou fazer uma transição em que mudo a condição inicial. Portanto, o meu xt impõe esta condição inicial e agora evoluo outra vez desta maneira. Faço um reset aqui no T que eu não mostrei, devia ter mostrado, mas depois vou evoluir com a primeira equação, x ponto igual a f de x. Portanto, queria-vos chamar a atenção que sistemas que têm impulsos, que são excitados por impulsos, podem ser vistos como sistemas híbridos. Naquele artigo também eles falam nisso. Um outro exemplo é um bípede. Este bípede já é um bocadinho antigo, isto é um trabalho de 2003, portanto já são coisas com 20 anos, neste momento já se fazem muitas outras coisas. Mas é interessante, eu pus aqui um artigo, também é fácil de obterem, e que está muito engraçado sobre bípedes. E eu tenho o andar. Estão a ver? Eu tenho aqui assim várias situações do andar. E quero modelar estas situações. O que é que acontece? Eu tenho um pé de apoio que está fixo e agora vou modelar o movimento do resto. Está bem? Tenho um outro pé que se movimenta. Eventualmente posso passar por situações mais ou menos complicadas. Aqui sim, eu tinha a articulação dos dedos. Está bem? Tenho que ter mais uns estados. Mas depois eu vou trocar. Não é? Eu tenho um pé de apoio, este mexe, vai para a frente, este passa a ser o pé de apoio e agora é o outro que vai mexer. Pronto. Então eu posso pensar nisto como consoante o pé de apoio, eu vou ter coordenadas x1 ou x2. Pé de apoio 1 ou pé de apoio 2. Tá bem? Os U's
são os sinais de comando dos motores das juntas. Eu tenho aqui várias juntas. Está bem que tem motores, aliás, aqui vê-se muito bem, estes motores estão horríveis. Não é? Enormes. E agora o que é que acontece? Qual é a minha condição de guarda que me faz a transição? É o impacto no chão. Portanto, se eu estou a mexer o P1, tá bem? Tenho o P2 como apoio, estou a mexer o P1. Quando eu tenho esta condição φ de x1 igual a 0, significa que o x1 tocou no chão, eu vou alterar o estado, esta função Δ1, e esta alteração do estado faz o quê? Não mexe na posição, mas mexe na velocidade. Não é? Um pouco como a bola, só que aqui a alteração é diferente. E vou passar agora a trocar os pés de apoio. Portanto, eu agora vou passar a ter o x1 ficou fixo e agora vou mexer o x2. Estão a ver? E, portanto, eu posso ver um bip a andar como um sistema híbrido com dois estados, se eu pensar neste caminhar. Não é? Simples. Reparem que os robôs não fazem só caminhar, podem dar saltos, neste momento há coisas espetaculares. Não é? Já vi, a Boston Dynamics tem robôs que dão saltos mortais, pode haver problemas, obstáculos, etc. Mas o andar simples pode ser visto como um sistema híbrido com dois estados. Não é? Um outro exemplo, neste momento fala-se muito na SpaceX, não é? E nos foguetões, que é preciso baixar o custo, e então pensa-se em lançadores recuperáveis, quer dizer, o que é que eu tenho? Tipicamente, eu tinha um foguetão, depois aquilo caía, ardia tudo na atmosfera, batia, normalmente era lançado para o mar, que era para não cair em cima de ninguém, e pelos vistos os chineses agora não se preocupam com essas coisas. Mas há uma parte muito cara, que é o foguete lançador, que convém que seja recuperável. Então, neste momento, há imensos projetos. A ESA tem vários projetos. O DLR, que é a agência, uma espécie da NASA alemã, tem um projeto. A França, em conjunto com o Japão, tem outro projeto. Enfim, toda a gente. O SpaceX com a NASA. Então, como é que é? Eu vou lançar o foguetão e depois há aqui várias fases. Ele, a certa altura, atinge uma determinada altitude, está bem? Lança uma outra parte e a parte inicial do lançador, digamos, o primeiro andar, eu vou querer recuperá-la, não é? Portanto, eu vou perder esta segunda parte, que depois até se separa, e esta parte que eu quero recuperar, eu vou ter que, por exemplo, fazer uma manobra de inversão, que é para ela cair outra vez virada para baixo, com a parte inferior virada para baixo. Passo por várias fases. Primeiro não tenho atmosfera, depois entro na atmosfera a alta velocidade e depois vou ter que fazer uma manobra de aterragem aqui. Estes não são exatamente os foguetões são da SpaceX, mas não é aquele que está ali em cima. Aqui vê-se muito bem este arco, não é? Vê-se muito bem este arco inicial. E isto é a fase de aterragem, embora não seja o mesmo foguetão. Então, eu vou ter várias fases na manobra. Não é? Aqui eu coloquei-vos também um artigo que é fácil de encontrarem na net. Se tiverem dificuldades eu posso-vos mandar. Tenho várias fases da manobra. Este é uma cooperação entre a França e o Japão. Como vi, isto é 2019, portanto, é bastante recente. E então eu tenho várias fases aqui. É como se tivesse vários estados discretos em que estão a atuar os motores, os diversos motores, portanto, que lançam os diversos jatos, são atuados de uma maneira diferente, a dinâmica é diferente, portanto, isto são estados discretos. A cada estado discreto eu vou ter uma dinâmica diferente. Está bem? Portanto, cada coisinha destas, é capaz de ter uma equipa de engenheiros a trabalharem durante não sei quanto tempo. E este é um outro exemplo de sistemas híbridos que é pouco comum se virem livros, até porque estas coisas estão a ser neste momento muito debatidas. O último exemplo que eu vos queria mostrar é de falhas temporárias em sensores. Aqui têm
o resultado a medida dada por um sensor de bloqueio neuromuscular, que tem falhas temporárias, portanto. A pessoa estava aqui assim, 100%, atividade muscular normal, recebeu uma injeção de fármaco e rapidamente cai aqui. E agora estão a ver, de vez em quando, há aqui uns picos. Estes picos não correspondem a nenhuma medida real. É pura e simplesmente o sensor que está a falhar. Estão a ver? Então eu posso pensar nisto como um sistema que tem dois estados. Tem um estado de funcionamento normal e tem um estado de avaria. Não é? Eu não observo diretamente esses estados, por isso é que eu digo que é um modelo de Markov escondido. Okay? E agora, consoante o estado, eu vou Como é que não buscar... observa diretamente? Desculpa? Não observa diretamente como? Não observo diretamente, eu observo a medida do sensor, mas não observo o estado que gera a medida do sensor, embora possa aqui neste caso há uma relação direta. Em geral, quando tu tens estes modelos, tu não tens observação do estado, mas tens, por exemplo, um registro no tempo. Neste caso é muito simples, a gente até consegue ver que se calhar aqui falhou. Por exemplo, aqui já não é tão claro como isso, não é? Não sabes se é uma falha, se é um sinal. Estás a ver? Aqui estes pontos. Estes picos grandes cá para cima para 100, não há dúvida. Agora, isto aqui falhou e recuperou, ou por isso simplesmente houve ali assim uma variação. Não é? Por isso é que eu distingo entre o estado de falha ou não falha e a observação, que é o sinal que eu estou a observar. A cada um destes estados de falha, eu vou buscar o sinal ou ao sinal real, ou então a um modelo de outliers, uma variável aleatória de ruído, que é praticamente só ruído. Está bem? Portanto, o meu modelo de medida implica uma comutação. Esta comutação entre estados é um sistema híbrido. Não é? E eu agora podia inferir a partir das medidas qual era o estado onde estava. Está bem? Eu observei as medidas e agora quero inferir o estado onde estou. E se estiver, por exemplo, a receber outliers, eu vou recuperar o meu sinal com o modelo. Está bem? Eu vou recuperar o meu sinal com o modelo. É um pouco isto. Conseguem ver este outro diagrama, não é? Portanto, o meu sensor, quando eu detecto um outlier, este FD é o detector de outliers, eu em vez de medir o nível de relaxamento do paciente, eu vou buscar um modelo matemático. Tá bem? Este PCP é um modelo matemático do paciente. Tá bem? E reconstruo o sinal. É claro que isto funciona só para um número muito reduzido de medidas. Pronto, e como vê, eu consigo limpar. Eu aqui tenho medidas num paciente real. As primeiras também eram. Tá bem? Isto é sob controle. Portanto, reparem que se eu tiver o que é que isto significava? Se eu tiver um nível de relaxamento muito alto e se tiver um controlador baseado nesse nível, o controlador diz assim, epá, este tipo está com 100% de trás, pá, manda uma data de droga, de fármaco para cima do paciente. E já não quer isso, porque essa medida não é viável. Então é possível limpar estes chamados outliers, estes pontos fora da curva, e ficamos com uma resposta deste tipo, e depois a partir daqui sim temos o controlador, e como estão a ver, isto até está a funcionar a seguir bem a referência, não é? Isto é a dose que está a ser dada. Está bem? Portanto, neste caso, eu tenho a modulação de um sistema de medida. Última pergunta, então, diz lá. Não seria mais fácil apenas colocar um filtro passo abaixo? Não. O filtro de passo abaixo não. Podias colocar um filtro de mediana. Está bem? O filtro de passo abaixo é um filtro que faz-te uma hipótese, faz-te uma hipótese de gaussianidade que está associada a um custo quadrático. E os custos quadráticos pesam-te muito estes outliers. Portanto, se filtrasse isto com filtro com polos, imagina que filtravas isto com um filtro com polos. E o que ia acontecer era que estes picos apareciam todos. Podes experimentar.
É muito fácil fazer uma simulação disto. E então vais usar o que se chama um filtro de mediana. O filtro de mediana, pá, é uma coisa muito simples, não é? Imagina que faz a mediana dos últimos 5 pontos. Tens 5 pontos, ordenas os pontos por ordens crescente e tomas o do meio. Está bem? E isso permite limpar estes picos. Portanto, é uma alternativa a este modelo com base na lei. Depois a estimação era feita com base na lei de Bayes. Está bem? Sim, não percebi muito bem porque o passo alto, o passo abaixo não dava, porque ele tende a O ir passo para... abaixo tem uma hipótese de gaussianidade implícita. E isso é preciso fazer umas continhas para ver que é assim. E a gaussiana é uma repara, ele vai-te levar a um custo que é um custo quadrático, tipo mínimos quadrados. E esse custo quadrático pesa muito, amplifica muito os valores, desviados do valor médio. Ao passo que o filtro de mediana está associado a um custo que é o módulo do erro. Não é? Lembras-te que a gente falou, quando falámos na estimação, eu tinha-vos falado que a vida não acaba nos mínimos quadrados. Posso querer, por exemplo, ter um módulo do erro. E o módulo do erro amplifica muito, dá muito menos importância aos valores elevados. Se quiseres fazer um teste na prática, põe uma constante que achas que é desconhecida. E agora soma-lhe uns picos destes. Está bem? E agora estima a constante a partir dessas observações corrompidas por picos com o filtro de mediana ou com uma média, que seria o filtro de passo abaixo. É? E vais ver o que é que obtens. Temos que acabar aqui, porque já passa um bocadinho da hora. Vocês têm que, não sei se tem uma aula agora a seguir, mas na próxima aula podem sempre fazer mais perguntas, se tiverem, ou mandar-me por e-mail. Então hoje ficamos por aqui.